feliz por estar aqui com vocês. Agradecer a vida do pastor Joemir, sua família, a missionária, sua esposa. Deus abençoe a vida da minha esposa que está comigo. Faz assim com a sua mão. Isso, essa é minha esposa, gente. Deus é bom. Eu casei, você vai casar também. É tranquilo, tá? Jesus abençoe a minha esposa, que sempre está comigo. Ela é uma bênção de Deus. Não existe um homem de Deus se não tiver uma mulher de Deus. Viu, querido? Quero agradecer a vida do meu irmão que está comigo, o meu Gibson, que vai me ajudar no violão ali. A Jaiane, que já adorou a Deus. E nós estamos gratos a Deus. Quem encontrou Gênesis 22 primeiro, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. O povo aqui é bom de Bíblia, né? Gênesis capítulo 22, versículo 1. A minha versão é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, tá bom? Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: eis-me aqui. Versículo de número 7. Versículo 7. Que diz assim: daí a pouco o menino disse ao pai: Abraão, meu pai. Respondeu: que foi, meu filho? Disse e perguntou Isaque: nós temos a lenha, mas aonde está o cordeiro ou o carneiro para o sacrifício? Versículo 8. Abraão respondeu e disse: Deus proverá, ou Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o cordeiro para o sacrifício. Senhor, nessa noite nós queremos glorificar o seu nome. Queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Não estou desfazendo a oração do teu filho, mas somando com a dele. Que o alvo da tua palavra seja o meu e o coração dessas pessoas que vieram aqui para adorar e para ouvir a tua palavra. Fale conosco, ó Deus, porque precisamos te ouvir. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar glorificando a Deus. Amém. Eu queria que o meu irmão me ajudasse com o violão. Oh, aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos por um minuto antes de eu começar a pregar. A mensagem que Deus me deu é bem rápida, uma mensagem bem sucinta. Mas eu quero que você que está presente aqui, feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Você veio aqui adorar o nome do Senhor. E nesse momento eu quero que você chegue a este ambiente. Eu quero que você chegue a esse ambiente. A diferença de vir ao culto e fazer o culto. Tem gente que vem, mas não faz. Você só não veio, você veio para cultuar. Então eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Não precisa ter medo. Ninguém aqui vai te morder. Ninguém vai levar nada seu. Todo mundo aqui está todo mundo bonito. Tomou banho, passou perfume, escovou o dente. Veio para 7 anos dessa igreja bonito, cheiroso. Tem um crente aí do seu lado que além de ser lindo, está cheio de perfume. Que ele veio adorar Jesus. Mas eu quero que você feche os seus olhos. Porque eu quero ministrar a palavra de Deus. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia
louvor, majestade santa, o meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Estava em casa e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração bem cedinho pela manhã. E eu quero compartilhar com você. O tema dessa festa é muito bacana, muito lindo, escolhido por Deus. Fogo e glória são sinais de aprovação de Deus. Mas tem um porém. Qual porém, Gilberto? Não tem como ser aprovado se não foi provado. E essa noite eu quero falar sobre isso. Deus escolhe um homem chamado Abraão. E Abraão foi o homem que o Senhor escolheu. E detalhe, quando Deus escolheu Abraão, não tinha Bíblia, irmão. Quando Deus escolheu Abraão, ele nunca tinha ouvido falar de Deus. Abraão era um homem que acreditava em vários deuses. Não era um só, não, eram montes. Mas um dia Abraão ouviu a voz de Deus. E como foi isso, Gilberto? A Bíblia diz que Abraão está na sua casa. E a Bíblia diz que Deus fala com Abraão. E como Deus fala com Abraão? Deus olha para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, eu já li esse texto mais de 20 vezes. E toda vez que eu leio esse texto, eu me impressiono. Porque Deus não precisou falar com Abraão 2, 3, 4, 10. Deus falou uma vez só. Abraão, sai da sua terra. Gente, uma coisa é Deus falar comigo: vem para a minha presença que eu vou te abençoar. Vem para a minha presença que eu vou abrir a porta. Mas outra coisa é Deus falar com Abraão: Abraão, eu quero que você saia. Deus está propondo algo diferente para Abraão. Porque eu preciso que você saia da sua zona de conforto para que você possa viver as minhas promessas. Sai, Abraão. Mas, gente, e Abraão estava muito bem localizado, pastor Joãozinho. Abraão tinha fazenda, Abraão tinha posse, Abraão tinha uma casa boa, Abraão tinha um bom conforto. E Deus está dizendo: eu quero fazer, mas você tem que sair daí. Sai. E outra coisa que eu acho interessante, eu leio esse texto direto, Deus não falou para Abraão para onde ele ia. Deus só mandou ele sair para um lugar que nem ele sabe onde é. Mas Abraão ouviu a voz de Deus. Aleluia! E sabe como que é interessante? É que às vezes Deus fala com a gente 10 vezes, 30 vezes, e parece que a gente não ouve. Deus falou uma vez só. Abraão não veio no culto, irmão, foi uma vez só. Já percebeu que tem crente que vive na igreja? Deus fala, Deus fala, Deus fala, e não muda. Mas Abraão ouviu Deus uma vez. E ele decidiu obedecer. Ele não sabia para onde ele iria. Esposa, ele nem sabia quem estava falando com ele, porque ele ainda não conhecia Deus. Mas ele escolheu obedecer. Já percebeu que a gente conhece um pouquinho daquilo que é Deus pela Bíblia? Já percebeu que a gente conhece um pouquinho da presença do Senhor? Ouvimos a sua palavra, e quantas vezes Deus fala, e a gente não muda. Mas Abraão era um homem, irmão, tão sensível, que mesmo sem saber quem Deus era, ele estava disposto a ter um relacionamento com Deus. Abraão não sabia para onde ele iria. Abraão não sabia onde ele ia dormir. Deus não revelou para Abraão o espaço geográfico, mas Deus revelou para Abraão uma promessa. Ei, querido, e Abraão está disposto a abrir mão do seu espaço geográfico da terra para receber um espaço de promessa no céu. Ele vai. Ele larga tudo, pastor Joaninho, vai seguir a voz de Deus. Irmãos,
Quando eu prego sobre Abraão, eu me emociono. Já tem quase um mês que eu estou estudando sobre esse homem de novo e eu não saio dele. Pastor, só esse ano eu só preguei sobre esse homem. Falei, e agora? E eu vindo para cá, o Senhor falou comigo, prega de novo. Eu falei, então eu vou, que é o Senhor que manda. Ei, irmão, ei, querido, ei, meu amigo, ei, minha irmã, o homem que não ouve a voz de Deus e não obedece, sofre. Sofre. Abraão preferiu a promessa, deixou seu espaço geográfico, deixou sua casa, deixou sua família, pegou sua esposa, seu primo lá e foi. Seguiu a voz de Deus. E quantas vezes Deus está falando com a gente, obedece. Não é nesse caminho, não é assim que eu te quero, é aqui, é cá. E a gente parece que quer ensinar Deus. Ó Senhor, não é assim que eu quero. O meu querer e o seu são quebrados quando a palavra de Deus entra. Quando a palavra de Deus entra, não tem o que eu quero, não tem o que o pastor gosta, tem o que Deus mandou e o que Deus mandou não pode ser removido. Abraão ouviu a voz de Deus. E sabe o que eu acho mais interessante? É que Abraão ouviu e levou a esposa, foi junto. Porque não existe um homem de Deus sem uma mulher de Deus. Abraão chegou para Sara e falou assim, eu ouvi a voz de Deus. Sara olhou e falou, mas esse monte de Deus que nós temos aqui, não. Esse Deus fala. Vambora, Sara. Oh, se você falou, eu estou junto, estou colado. Abraão, então vai com a sua família. Sabe o que eu aprendo com Sara? Sara não estava pegada na geografia. Sara estava apegada na promessa do marido. Ei, querido, ei, você varão. Você não tem que estar ligado ao espaço geográfico que você vive. Você tem que estar ligado à promessa de Deus. Por que você está dizendo isso? Porque Iuna muda, o bairro que você mora muda, a casa muda, a pintura muda, mas a palavra mesmo, ela continua mesmo. Abraão sai dali e desce para o Egito. Chegando no Egito, ele não fica ali porque ele mentiu. Ele mentiu para o rei do Egito. Ele sai dali. Ué, Abraão mentiu. Mentiu, irmão. Mentiu. É expulso do Egito por causa da mentira. Aí o Senhor olha para ele e fala assim, Abraão, você ainda não me conhece. Mas eu tenho que te falar uma coisa, Abraão. O que é Deus? Anda na minha presença sempre. E eu estou lá em casa olhando isso, o pastor estudando, e eu pensando assim, mas Senhor, o Abraão saiu da casa dele, o Abraão saiu do conforto dele, e o Senhor está falando com ele, anda na minha presença. Porque estar no caminho não significa estar com a presença. Tem muita gente que está no caminho para o céu, mas não está andando naquilo que Deus quer que você ande. Deus está dizendo, Abraão, você saiu. Sim, você saiu quando eu falei para sair, mas você ainda precisa andar na minha presença. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, não se acostume comigo. Não, você precisa andar mais comigo. Porque quando você andar comigo, o seu proceder, o seu falar, o seu caráter, a sua forma de ver será perfeita. O perfeito no original aqui significa será santo, significa será diferente, significa será separado. Tem gente que cultua a Deus, tem gente que está na igreja, mas o olhar dele não é santo, o jeito dele não é diferente. Deus está dizendo, anda na minha presença. Tem gente que anda no caminho, mas o caminho não entrou dentro dele. Tem gente que anda com Jesus, mas Jesus não está dentro dele. Mas Deus está dizendo para essa igreja,
porque no céu já está decidido. Eu quero nessa noite dizer algo para você. Abraão não tinha paradeiro fixo na terra, mas ele tinha uma promessa fixa. Ai, irmão, Abraão então sai dali. Deus fala com ele. Abraão anda na minha presença e serviço. E quando ele sai dali, irmão, o sonho dele era ter um filho. Ele sai dali e a Bíblia diz que ele então vai para o meio dos filisteus. Chegando ali também, Abraão não fica. Briga com o rei dos filisteus, Abimeleque. E a Bíblia diz que ele então vai para o deserto. Chegando no deserto, a Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. Então ali os dois se dividiram. Abraão vai para o deserto de Maré, para o carvalho de Maré, e Ló vai para as campinas do Jordão. Irmão, mas deixa eu dizer uma coisa: quem tem promessa até no deserto de Maré, Deus vai jorrar água. Quem tem promessa até nos maiores desertos da sua vida, não tem problema, deserto vira um caminho de provisão. Então ele vai para o deserto de Maré, ele fica ali, irmão, por muitos anos, até a sua morte. Ele morre ali no deserto de Maré, nos carvalhos de Maré. E eu gostei muito da passagem dos carvalhos de Maré, mas eu não vou pregar hoje sobre os carvalhos de Maré, porque é muito chique, mas deixa para outro dia. Outro dia o pastor Jorge me convida e eu venho falar sobre os carvalhos de Maré. Ele fica ali, irmão, ali no carvalho de Maré, no deserto. No deserto, Deus olha para os anjos e fala assim: vou descer lá que nós temos que visitar Abraão. Porque as melhores visitas de Deus são no deserto. E mano, mesmo você não sabe como eu vim, também não quero saber. Mano, mesmo você não sabe o que eu estou passando, também não quero saber, porque o deserto é seu. Tranquilo. Não adianta você vir chorar comigo, não vou fazer nada. Mas é dos maiores desertos de Deus que você conhece o Deus dos relacionamentos. Irmão, Abraão fica ali. Foi no deserto de Maré que os 3 anjos. E ali na teofonia, Deus transfigurado no anjo, visita Abraão. E é nessa visita que Deus começa a marcar a sua história. A Bíblia diz que enquanto os 3 anjos, pesca não, tá, irmão? Palavra de Deus. Tem mais 10 minutinhos. Enquanto Abraão está ali, irmão, o anjo olha para ele e fala assim: Abraão, você vai ter um filho. Irmão, Abraão já estava beirando mais de 100 anos. Sara estava com os 80. Quanto, irmão? E Sara lá fazendo. Irmão, e mulher é um trem, né? Mulher é um trem de Deus. Eu falo que eu tenho uma cheia de dela em casa. Está lá Abraão conversando com os 3 anjos e a Sara também fazendo gol. Diz: olha a conversa dos anjos. Está fazendo gol, diz: olha a conversa dos anjos. Quando o anjo fala assim: você vai ter um filho, irmão, o anjo falou para Abraão, quem riu foi a Sara. A Sara está lá dentro. Tem um homem doido com meu marido lá falando que eu vou ter filho. Ela ri, irmão. Então o anjo olha para ele e fala assim: ó, e detalhe, além de seu filho ser uma bênção, o nome dele vai ser Isaac. Ué, por quê? Porque você está rindo. Isaac significa sorriso. Isaac significa grandes risadas. Eles riram duvidando. Mas Deus não fez a promessa brincando. Você pode até brincar que você vai ser um pregador, pode até rir quando alguém fala que você é um homem de Deus, mas quando Deus te pegar, Deus não está brincando quando fala que vai. Aí você pensa assim: mas eu pregar, eu pastorear, eu cantar, eu adorar. Ei, irmão, você pode até rir porque você não tem aquele conceito, pode até estar rindo porque não tem aquela sabedoria, mas Deus está dizendo: você ri porque abusa, mas eu não estou brincando de prometer, e o que eu prometi eu vou cumprir, assim diz o Senhor. Ele sai dali, a Bíblia diz que os 2 anjos continuam, vão para Sodoma, e Deus, irmão, esse texto aqui é lindo, e a Bíblia diz assim: e Deus decidiu ficar um pouco mais com Abraão.
Gente, isso aqui me apaixonou. Eu estou lá em casa estudando, irmão. Imagina, irmão, Deus olhou para os 2 anos e falou: vai na minha frente. Eu tenho que conversar com a mãe. Nós temos que chegar a esse nível, irmão. O nível não é onde o culto vai acabar e nós vamos embora, mas o nível que nós não queremos ir embora do culto. Aleluia. Tem gente que está num nível tão ralo, tão baixo com Deus, que quando vai dando o horário, irmão, claro que está certo, a gente tem que acabar na hora, isso é uso, isso é ética, o Espírito Santo ele é organizado, está certo. Mas o crente cheio de Deus, ele sabe que ele tem que trabalhar amanhã, ele sabe que ele tem compromisso, mas ele, irmão, ele veio tanto cultuar a Deus, que ele está igual Deus falando para Abraão: deixa eu ficar mais um pouquinho com Abraão. Nosso nível está tão baixo, nós estamos tão rasos com Deus, irmão, que tem gente que dá 8 horas da noite e já está abrindo a boca. Porque ele veio no culto, mas não é um culto antes. Não é. Fala a verdade, irmão. Quando é que a novela tá boa? Você quer que continue? Quando o papo lá na sua casa começa a render, você não quer parar. Por quê? Tudo aquilo que é bom, você quer continuar. Uai, a presença de Deus não é boa também, não? Cantar os louvor aqui não é gostoso, não. Mas amanhã eu tenho que trabalhar, eu sei, mas quando você está proseando lá, você também tem, vai até meia-noite no reclame. Uai, dizer que ele é lindo, que ele é santo, 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã. Ei, irmão, se ele não te der força amanhã, você nem acorda, querido. Você está aqui porque ele te sustentou. Deus olha e fala: eu preciso, eu quero ficar um pouco mais com Abraão, e Deus fica. Então Deus conversa com Abraão, Deus fala com ele que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Abraão ora por Sodoma e Gomorra. Então acontece aquela coisa toda. A Bíblia diz que Deus então destrói Sodoma, salva a vida de Ló. E a Bíblia diz que quando isso acontece, nesse meio de tempo todo, Sara ficou apressada e afadigada, porque ela estava velha. E mulher assim, né, irmão? Ai, eu estou muito velha, marido. Deus falou que ia fazer, mas vai para mim. Olha só, já está caindo tudo, estou toda enrugada. Eu estou feia. Não tem jeito não. Pega a minha criada, está bonitinha. A minha criada que está fortinha. Ela vai ter o seu filho. Eu não aguento mais não. Mas sabe o que eu aprendo? Deus não faz promessa embasada naquilo que o homem pode fazer, porque a promessa não é do homem. Deus não está preocupado, irmão, se o tempo está passando de mais ou se está passando de menos. Deus está dizendo: se eu prometi, está prometido e acabou. Ela está velha, tá. Já está na flor da idade, tá. Mas a promessa está novinha para ela. Está novinha. Então a Bíblia diz que ela pega H, dentro para Abraão, tem Ismael, complica, tem tudo. Porque quando a gente é apressado, a gente complica. Quando a gente não sabe esperar, a gente complica. Esses dias eu estava na fila do banco, pastor Joani, e estou esperando, aquela fila enorme, estou esperando, falei: pelo amor de Deus, eu vou embora. Pensei, vou parar lá em cima do Vidal. Peguei a bicicleta, fui embora, cheguei a me dar uma fila maior. Aí eu pensei assim: não dá certo, eu vou embora para casa. Cheguei lá em casa e falei: meu Deus, a conta ficou sem pagar quase um mês. Por quê? Porque quem não sabe esperar, ele quer arrumar atalho, ele quer arrumar um negócio mais fácil, mas tudo que é mais fácil dá prejuízo. No final é prova, no final é ruim. O caminho com Deus ele é mais estreito, ele é mais difícil, mas o resultado é só vitória. O truque que alguém diga: pega atalho, não dá ruim. Ela pegou atalho, e deu ruim. Passou pouco tempo. Quem está grávida? Sara está grávida. Está esperando quem? O Isaac. O Isaac está vindo aí. Oh, coisa boa. Passa-se o tempo. Ela tem Isaac nasce. Aí começa a briga, né? Isaac começa a brigar com Ismael começa a brigar com Isaac. Aí começa aquela lenda toda, né, irmão? Porque quando a gente não sabe esperar o tempo de Deus, o que era para ser bênção se torna em maldição. E tem muita gente hoje vivendo consequência da bênção que era de Deus para ele, mas ele não soube esperar. Aleluia. E hoje, irmão, está comendo aquela dipirona que era para ser açúcar.
dar um conselho, já que é para esperar, espera o tempo de Deus. Eu quero casar, casa ainda não, é no tempo, não, espera o tempo de Deus. Eu quero trocar de igreja, calma, espera o tempo de Deus. Eu não estou gostando de una, calma, espera o tempo de Deus. O tempo de Deus demora, mas quando chega, chega! Espera, irmão, espera. Ela não soube esperar e não deu muito. E a Bíblia diz que Isaac então nasce, Ismael é mandado embora. E aí Deus resolve fazer um negócio com Abraão. E eu já caminho para o final. O que Deus faz com Abraão? Irmão, até aqui Abraão já tinha conhecido Deus. Abraão já tinha relacionamento. Se você for ler os textos, irmão, Deus batia o maior papo com Abraão, irmão. E ó, era horas conversando com Abraão. Mas a Bíblia diz em Gênesis 22, versículo 1, que Deus resolve colocar Abraão à prova. E uma pergunta: Abraão já não tinha visto fogo? Abraão já não tinha visto glória? E para que Deus quer prová-lo? Uai, para prová-lo. Deus então coloca Abraão à prova, irmão. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu Isaac e dá ele para mim. Eu quero o seu Isaac para mim. Sacrifica ele para mim. Irmão, pensa no homem que engoliu o seco. Se era de madrugada, ele acorda cedo, Deus falando: dá o seu Isaac para mim. Se você perceber o versículo 2 e o 3, Abraão não fala. Porque tem prova que a gente está, irmão, nem palavra sai. Meu Deus. Tem situação que a gente passa que não dá nem para falar. Deus então coloca Abraão à prova. Mas eu quero falar sobre 3 provas. Primeira, existem 3 tipos de prova na vida do crente. Primeiro, a prova das suas provas de escolhas. Como assim, Gilberto? Tem gente que entra na prova porque escolheu errado. Deus falou não vai, ele foi. Deus falou não entra, ele entrou. Aí está na prova. Porque Deus colocou não, porque ele escolheu errado. Ele foi teimoso. O primeiro tipo de prova é a prova feita pelas escolhas. Eu te dou um exemplo. Josafá entrou na prova porque foi apoiar Acabe. Depois entrou na prova. Por quê? Escolheu errado. Quer outro exemplo? Ló entrou na prova, quase morreu em Sodoma, porque não escolheu Abraão, escolheu as campinas do Jordão. Porque tem gente que prefere escolher o que é bonito do que escolher o que é santo. Prefere escolher o que é bonito do que escolher a promessa. Foi assim que Ló fez. Escolheu o bonito, mas esqueceu que quem estava com a promessa era Abraão. Foi do bonito e entrou na prova. Então deixa eu te dar um conselho. Cuidado com as suas escolhas. Tem gente escolhendo errado e chorando porque está escolhendo errado. Ah, não gosto do meu serviço. Vai. Saiba escolher o serviço. Não gosto do meu marido, agora já casou. Aguenta até Jesus voltar. Aprenda a escolher certo. Existem provas que não é Deus que coloca, é eu que me coloco porque eu escolhi. Segundo tipo de prova que existe na nossa vida é a aprovação que vem do inimigo. Gilberto, o inimigo tem poder de me colocar na prova? Não, mas ele tem o poder de induzir-me a uma prova. Quer que eu te provo? Eu te provo. Jó estava quietinho com Jesus do Oriente. Estava tudo bem, estava tudo certinho. Quem vai lá trabalhar o trem? Jó. Entrou na presença de Deus e Deus perguntou para ele: você viu meu servo Jó? Gente, e sabe uma coisa boa? Filho bom, ninguém precisa falar, o próprio pai fala dele. O diabo estava nem lembrando de Jó, mas Deus lembrou de Jó. Porque filho bom é o pai que lembra. Eu vou até abrir um parênteses para complicar isso aqui na sua vida. Se você é um filho bom, para de orar. Se eu me esquecer, Deus nunca esquece de um filho bom.
observou meu servo Jó? Aí o diabo vai perder. Claro que eu observei. Aí Deus gaba. Ei, irmão, Deus é tremendo. Deus vai falar sobre bom, homem fiel, temente, foge da parede. Tem uns aí que tá abraçando o mal, mas o Jó fugia. O mal tá vindo lá da China, ele tá correndo e o mal tá, ó. Tem gente que é o diabo que tá correndo nele e ele tá correndo atrás do diabo, só Deus. Sangue de fogo nos trevos. Irmão, e a Bíblia diz que o diabo olhou e falou, claro que ele é assim, eu sou dar tudo para ele, aí começa. O inimigo não tem poder de te colocar na prova, mas ele pode te induzir. Induzir você a entrar numa prova, cuidado. Quando alguém chegar na sua casa falando da vida dos outros, repreende. Sai do som do inimigo para te levar para a prova. Esse dia foi um irmão lá em casa e danou falar e tá falando. Eu falei, amém. Vamos lá, dá um joelhinho. Abre a boca na hora errada, vai dar na prova. Indução do inimigo. Tem alguém aqui que está pronto para ser aprovado, mas o inimigo quer te induzir. Cuidado! Abre o seu olho. Em nome de Jesus, não seja induzido à prova. Terceiro tipo de prova e a última é a prova que Deus coloca. A prova de Abraão não foi escolha errada. A prova de Abraão não foi indução do diabo. A prova de Abraão foi provação de Deus. Gilberto, e qual a diferença? É porque na provação toda, e lembra disso. Toca aí, meu irmão, não dorme não, pelo amor de Deus. Ei, querido, presta atenção, não dorme não, presta atenção. Deixa eu dizer algo para você. Toda prova que vem de Deus não é uma prova, é um ensinamento. Eu vou dizer de novo para você guardar e mais para casa. Pastor Joemir, o tanto de prova que essa igreja passou em 7 anos, missionário, não foi pouca, mas fala a verdade, cada prova é um ensinamento. Quando eu estudava na escola, irmão, aleluia, a professora dava matéria a semana inteira, mas quando chegava no final do bimestre, ela aplicava a prova. Por quê? Porque a prova serve para testar os nossos conhecimentos. A prova serve, escuta isso, para testar o meu nível de entendimento. Se você está na prova é porque Deus quer testar o seu nível. Ah, irmão, e essa noite Deus colocou Abraão à prova, não para matá-lo. Deus colocou Abraão à prova para provar o seu nível. Tem alguém aqui que está me ouvindo hoje? Você pode estar na prova, acho que todo mundo está, né? Tem um crente que não está na prova. Deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. Isso não é uma prova, é Deus ensinando você alguma prova. Serve para medir os nossos níveis. Nível de intimidade, nível de conhecimento, nível de relacionamento. Quer ver se o casamento está forte? Coloque ele na prova. Quer ver se a igreja está forte? Coloca a igreja na prova. Porque a prova testa o nível do crente. Tem crente que não aguenta alguém falar mal dele. É crente raso. Crente que é crente tem que ter a costa larga, irmão. Crente que é crente tem que aprender. Vão bater de um lado, mas a graça me faz dar o outro, irmão. Se você está na prova, levanta essa mão e glorifica, porque essa prova é um ensinamento de Deus. Pastor Joemir, eu vou profetizar um trem aqui que é meio esquisito. Eu quero usar a palavra profética que é me dada aqui essa noite. E eu quero profetizar, vai vir muita prova ainda. Vai vir muita prova ainda. Mas cada prova é um nível que eu subo, é um lugar que eu alcanço, é um relacionamento que eu ainda não conheço, que eu vou conhecer. É um nível de Deus que eu ainda não sei, mas eu vou entender. Eu vou profetizar aqui. Talvez tenha alguém que entrou aqui dizendo, Gilberto, eu nunca saio da prova, é porque o seu nível está altíssimo. Gilberto, eu nunca saio da prova, é porque Deus está dizendo, se eu tirar o nível e abaixa, deixa na prova com o nível aumenta. Oh, irmão, eu quero nessa noite usar a palavra profética sobre a sua vida. Se você está na prova, é porque Deus está dizendo, dá para ela que ela aguenta, dá para ela que ela aguenta, dá para ela que ela aguenta.
Eu não estou aguentando mais. Deus está dizendo, fica tranquilo. Toda prova no final dela tem um refrigério. Toda prova no final dela tem. Eu termino. Deus então coloca Abraão uma prova. E a prova de Deus é diferente da escolha errada. A prova de Deus é diferente da indução do inimigo. Por quê? Porque a prova de Deus é a única prova onde o professor não sai do seu lado. Ele só quer ver a sua atitude. Eu posso abrir um parênteses aqui? Tem gente que está na prova é só para Deus ver qual é a sua reação. Quando Deus falou assim, me dá o seu filho. Irmão, Deus estava esperando Abraão falar alguma coisa. Eu posso crer, eu posso conjecturar. Quando eu falo com você assim, eu vou lá na sua casa, pastor Jomir, almoçar. Eu estou esperando um sim ou não. Tem uns que usam a estratégia mais forte. Ô irmão, hoje não vai dar, tem visita. Né? Mas quando Deus fala com ele, dá o seu filho para mim, sacrifica ele para mim. Você pega o texto, irmão. Abraão não falou nem que sim, nem que não. Abraão ficou. Deixa eu aprender algo com você aqui essa noite. Nem toda adversidade se passa falando. Fecha a boca, irmão. Tem prova que você tem que colocar um ribito na sua boca calada. Tem crente que perde prova porque ele revela a estratégia antes de Deus dar. O faraó está lá atrás e ele fala assim, ei faraó, Deus falou comigo para usar o cajado. O mar vai se abrir, a vitória vai vir. Fecha a boca! Se estratégia fosse para falar, não se chamava estratégia. O que está acontecendo? Como é que está seu filho? E se vier o fofoqueiro, tá tudo bem lá em casa. Você já viu aquele crente que vem, irmão, só para te dar uma analisada? Ele vem na igreja, senta no culto e fica assim, vamos ver como é que é a igreja do pastor Jomir. E ele fica lá e o pastor Jomir bate palma, dá glória e ele tá lá, olhando. Acaba o culto e ele pergunta assim, e aí pastor, tá tudo bem? O pastor olha para ele e fala assim, ô rapaz, aqui tem boca, aqui tem boca, aqui tem mistério, aqui tem bênção. Tem gente que vai na sua casa só para ver como é que está a sua. Sabe que o trem está difícil, sabe que a prova está pegando na sua casa. Ele vai lá só para ver, mas quando ele vier querendo saber, ele vai sair com a palavra. Está tudo bem lá em casa. Está tudo bem lá em casa, está tudo bem. Irmão, Abraão não falou. Mas aqui que é o negócio. E eu já caminho para a minha conclusão. Aqui que é o negócio. A Bíblia diz no versículo 3. O texto diz assim, ó. E pela madrugada, Abraão se levantou, aprontou seus 2 servos e pegou o seu filho Isaque. Glória, aleluia! E foi para o molhar. Ele não falou, mas ele agiu. Tem gente que fala na virada do ano, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer aquilo. Senhor, pastor, já me conta comigo para a obra. Conta que a coisa, pastor, se vier, o bico na cadeia da serpente. E pastor, esse ano, ninguém me segura. Esse ano eu estou cheio. Irmão, quando dá fevereiro, irmão, já está desmaiando. Pastor, eu não estou aguentando. Eu acho que esse negócio de crente é para mim, não. Irmão Abraão não falou nada. Mas na hora que ele levantou, ele falou, Deus falou que é para ir, eu vou. É para prova, eu vou. Abraão aqui mostra uma coisa. Abraão mostra para nós aqui uma coisa. Que eu não só obedeço a voz de Deus quando me favorece. Eu obedeço a voz de Deus quando Ele manda. Nem tudo que Deus vai te falar para fazer vai abrir uma porta, vai te dar uma vitória, vai te deixar mais crente. Não. Tem coisa que Deus vai te pedir que vai te pegar por dentro. Tem coisa que Deus vai te pedir que você vai sair dolorido. Mas o apóstolo Paulo diz que o peso que está preparado para nós, aquilo que não subiu,
aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que as vistas não puderam apalpar. Isso é aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Abraão então pega o seu filho e vai. E qual é o sentimento de alguém quando está na prova? Irmão, eu estou lá em casa estudando, já fechei o caderninho, e eu estou pensando assim, gente, imagina as passadas de Abraão por Moriá. Já viu quando a gente vem para a igreja? Vamos pro culto. O irmão coloca aquela vestimenta santa, ele vem tão bonitão, pastor. As irmãs, 3 horas para arrumar um penteado. Fica, irmão, é o que eu digo. Minha esposa tem um tal do cabelo enroladinho, esse trem de Deus, mas gasta um tempo. E ela fica lá, enrola pra cá, enrola pra lá. E eu tô lá estudando a Bíblia, estudo um texto, 2, 3, 4, 5, ela tá lá fazendo cabelo lindo. E irmão, e vem pro culto, e vem pro culto. Porque quando você vem pro culto, você vem empolgado, irmão. Os passos é até mais rápido. Mas eu imagino os passos de Abraão indo pro Moriá. Imagina se Deus um dia falar pra gente assim: olha, vai pro culto, e no final do culto eu quero que você me dê o meu filho. Seu filho vai morrer no final do culto. Imagina, irmão. Imagina os passos desse crente do culto. Nem querer ir pro culto, ele quer. Porque vai dizer, eu vou pro culto, no final do culto meu filho vai morrer? Tô doido. Imagina os passos de Abraão. Ô, gente, imagina a cabeça de Abraão. Ele pensando assim, meu Deus, meu filho, é o meu sorriso. E gente, Abraão, sabe uma coisa que eu achei interessante? O funcionamento, irmão, de Abraão. Abraão não falando nada, ele foi caladinho, irmão, mas foi. Ele foi sentindo dor, mas ele foi. Irmão, imagina as lágrimas jogando no rosto de Abraão, mas ele foi. Eu imagino ele subir no Moriá, irmão, com o coração de pai na mão. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Imagina se o seu filho morre agora, amarrado de bem. Mas já imaginou o sentimento? É inimaginável. Imagine você matar ele. Imagina a cabeça de Abraão, meu irmão. Mas o que eu mais gostei desse texto aqui é que Abraão, mesmo dolorido, mesmo machucado, ele foi. Isso é uma palavra de Deus para mim que está aqui hoje. São 7 anos dessa igreja, pastor. E Deus está dizendo, mesmo que vá ser para o Moriá, se é para obedecer a minha voz, vai chorando, vai gemendo, vai dolorido, mas vai, o resultado está na minha mão, diz o Senhor. Abraão mesmo sentindo dor, ele foi. Ele olha para os 2 moços e fala assim, fica vocês 2 aqui, que eu e o menino vamos subir, e depois nós vamos voltar. Lá na igreja eles gostam disso, eu vou reproduzir. Me fala quem disse para Abraão que ele e o menino ia voltar, em senso que ele ia sacrificar o menino. É porque Abraão tinha convicção. A convicção é que Deus está me pedindo, eu vou dar, mas ele vai me devolver. Eu vou. Abraão pegou a lenha, pegou o fogo e subiu. Eu imagino os passos de Abraão subindo por noite. Gilberto, esse negócio tem nada a ver com o culto, tem. Abraão pegou, na metade do caminho, Isaac para e fala, papai, nós temos fogo, nós temos a lenha, pai. Mas cadê o holocausto? Aleluia. Aonde está, pai? Abraão olha para Isaac e fala assim, meu filho, Deus irá prover o necessário. Oh, glória. Você já passou por prova que só você sabe que você estava passando e os outros perguntando e você não podia responder? Mais ou menos assim. Abraão engoliu seco. Mas Flávio José, escrevendo o livro aos Hebreus, ele fala que Isaac já sabia que seria o sacrifício. E aqui eu fecho. Ele subiu. E quando ele sobe, ele prepara tudo. Prepara o holocausto.
Prepara o altar. Levanta o cutelo para o sacrifício. Mas quando ele levanta o cutelo, que ele vai descer o cutelo do menino, a Bíblia diz que o anjo grita: Abraão! E Abraão está descendo o cutelo do menino, porque Abraão não tem medo de ouvir, não tem medo de obedecer. Ele grita de novo: Abraão! Abraão, opa! Eis-me aqui, Senhor. O anjo grita do céu: agora eu sei que você é fiel. Não faças mal ao seu inimigo. E a Bíblia diz que Abraão encontra logo em uma mata à frente um carneiro. Mas cadê o cordeiro? Abraão não encontrou o cordeiro, porque o cordeiro ia ser encontrado mais de 2 milhões de anos depois, lá na cruz do Calvário. E aquele sacrifício daria essa oportunidade dessa festa aqui, essa noite. Eu preguei isso tudo só para te dizer uma coisa. Não é a mensagem dos 7 anos que eu estava esperando, mas a mensagem ainda é de Deus. Deixa eu dizer, você que está aqui essa noite, está igual um Abraão. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus. 7 anos se passaram, pastor Joemir, e eu profetizo que mais muitos vêm por aí. Mas uma igreja para ver fogo, uma igreja para sentir a presença da glória, uma igreja para ser aprovada. Ela precisa ser provada, e muitos de nós não estamos preparados. Essa noite eu vim pregar para você que está aqui me ouvindo, e Deus está mandando você ir para o Moriá. Esse Isaac aqui era só do Abraão, mas tem coisas em nós que Deus pede só para nós. E essa noite, pastor Joemir, Deus falou ao meu coração. Aleluia. Que quanto mais de Deus se tem, mais para Deus tem que se dar. Você que veio aqui essa noite comemorar 7 anos dessa igreja, eu tenho uma palavra de Deus para você. Aleluia. Abraão foi chorando, mas ele foi. Ferido, mas ele foi. E tem gente ficando no meio do caminho, porque desanimou, porque não está aguentando. Mas essa é a noite que Deus te trouxe aqui para dizer: vai. Mas está doendo, vai. Está chorando, mas vai. O resultado não está na sua mão, mas a palavra já foi liberada. Vai. Pastor Joemir, a palavra de Deus para essa igreja é: vai. Vão vir mais anos aí de muita luta, de muitas bênçãos, sim, mas de muita luta. Deus está dizendo: mesmo que as lutas venham, mesmo que as bênçãos venham, vai. Sobe o Moriá. Vai ter culto que a gente vai vir com o sorriso no rosto, mas vai ter culto que a gente vai vir triste, irmão. Não querendo um abraço de ninguém, mas querendo a presença do Espírito Santo. Deus está dizendo para você: vai, não para. Eu quero que você se coloque de pé essa noite comigo para a gente orar. E eu quero orar por você aqui essa noite. E talvez você está aqui esta noite. Abraão não encontrou o cordeiro, porque o cordeiro foi encontrado lá na cruz. Abraão simboliza o Pai, que é Deus, que deu o seu único filho por mim e por você. E esta noite talvez tenha alguém aqui no nosso meio, que por algum motivo, por alguma aprovação de Deus, ou das escolhas erradas, ou por influências, se afastou da palavra, se afastou da obediência, e você se encontra afastado. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele está te dando mais uma oportunidade. E eu quero perguntar a você que está aqui essa noite, e você está afastado
afastado dos caminhos do Senhor e você precisa voltar para casa, eu quero convidar você, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar com você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e precisa voltar para o lado de Jesus. Eu quero convidar você, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar com você. Se não tiver ninguém, eu vou orar do mesmo jeito. Mas se você está aí e você precisa ser um Abraão, você precisa ouvir a voz. Deus está falando com você. Você precisa ouvir a voz e segui-la. Se você está aí e precisa voltar para casa, sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar com você. A oportunidade de encontrar o cordeiro. Abraão não encontrou o cordeiro, mas você pode encontrar ele aqui essa noite. Se você está aqui e precisa, vem aqui que eu quero orar com você. Se não tiver ninguém, eu vou orar. Eu quero que você que está aqui coloque a mão no seu coração. Ei, crente! Vai chorar muito ainda. Mas vai. Para não. A palavra de Deus para alguns aqui é: vai. Gilberto, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo comigo. Vai assim mesmo. Gilberto, nem perdido, não tem problema não. Vai assim mesmo. Se Deus não te explicar, no final Ele te explica. Só obedece. A palavra de Deus para essa igreja é: vai. Vão falar mal, não vão gostar do jeito, não vão gostar da maneira, mas vai. O resultado pertence somente ao Senhor. Feche os teus olhos essa noite. Senhor, tua palavra não precisa de aumentar e nem subtrair. Ela é a tua palavra. Tua palavra não precisa de muito, ela só precisa ser ela. Senhor, eu não preguei nada mais do que a tua palavra. E a tua palavra é o Senhor que convence, é o Senhor que atrai, é o Senhor que capacita. O homem não tem nada se do céu não for dado. Deus, e nesta noite tem pessoas aqui que talvez entraram aqui desmotivadas, desanimadas, porque estão sendo provadas. Mas eu quero te pedir essa noite, Deus, fortaleça essa igreja. Essa igreja que hoje completa 7 anos. 7 anos de muito choro. 7 anos de muita lágrima. 7 anos de muitos resultados. 7 anos de muitas vitórias. Senhor, e muito mais do Senhor virá. E a palavra do Senhor para essa igreja é: vai. Mas tem hora que ir dói. É verdade. Tem hora que ir machuca. Tem hora que ir é deixar o meu querer, o nosso querer, para fazer o teu querer. Mas ensina essa igreja que mesmo quando a tua vontade dói, vale a pena. Mesmo quando a tua vontade machuca, vale a pena. Porque mesmo fazendo a tua vontade, 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós permaneceremos de pé. Deus, essa noite eu profetizo sobre esta igreja força, ânimo para aguentar os anos que ainda estão por vir. Senhor, guarda os obreiros dessa igreja, guarda o pastor desta casa, guarde, Senhor, todos os componentes. E que, se permitir o Senhor, muitos anos ainda virão. E o fogo e a glória do Senhor permanecerão no altar. Porque a tua palavra diz que a chama permanecerá no altar e não se apagará. Que essa promessa se cumpra nesse altar, se cumpra nessa igreja, se cumpra na vida dos teus filhos. Eu profetizo sobre esta igreja, sobre a tua palavra que foi ministrada, que nós não iremos parar. Porque o Senhor disse: vai, então nós vamos. Deus, eu abençoo esta igreja e este povo pelo poder que é na tua palavra. E você que acredita, aplauda Jesus essa noite, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o